Você sabia que perder uma cliente nem sempre tem a ver com o preço, o valor que você cobrou? Ou então com a sua técnica? Às vezes é porque você falou coisa errada na hora errada, ou até pior, não falou nada. E a verdade é que se você só responde com um coraçãozinho, com bom dia, minha linda, minha princesa, minha deusa, estou à disposição, mas não sabe conduzir a conversa, você pode estar perdendo clientes sem nem perceber. E sabe o que é pior? Vou ser bem sincera aqui com você. Você vai sair achando que o problema foi o preço que você cobrou na sua maquiagem, mesmo sendo abaixo do mercado. E aí você vai barateando ainda mais os seus serviços, sem ter ideia do que foi que aconteceu. Mas o que afastou essa cliente foi a sua falta de comunicação estratégica. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa live. Bem-vindas a mais uma Make Class. E hoje eu vou te mostrar o que é de verdade uma comunicação estratégica no atendimento. Então, se você ainda acredita que ser simpática, responder com carinho é o suficiente, essa live aqui vai abrir sua mente, tá? Então, você pode de fato ser acolhedora e também estratégica ao mesmo tempo, tá bom? E é aqui que mora a virada do seu negócio. Então, para você que ainda não me conhece, muito prazer, sou a Lili Rabelo, maquiadora profissional há 10 anos e mentora de profissionais da beleza que querem crescer ainda mais nas suas carreiras, cobrar melhor, atrair clientes que valorizam o seu trabalho e começar a ser, de fato, lembradas, escolhidas e principalmente bem pagas, tá? Então, hoje eu quero compartilhar aqui com você algo que fez total diferença na minha carreira, que foi saber me comunicar com intenção e estratégia, tá? Então, se você quer parar de perder cliente no silêncio, no vácuo, quem nunca ficou no vácuo? Levante a primeira mão aí, se manifeste aí nos comentários. Evitar aquelas conversas rasas, sabe, que não viram venda, que você perde tempo lá falando com seus clientes, explicando lá seus diferenciais, não sei o que, no fim não gerou nada. Então a gente vai evitar esse negócio também. E se você quer se tornar uma profissional lembrada, indicada, respeitada, requisitada, fica aqui comigo até o final, porque vai ter conteúdo muito valioso, tá? Então vamos lá. O que é uma comunicação estratégica de verdade? Vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas coisas que eu vejo que acontecem muito e talvez você esteja fazendo, tá? Sabe aquele atendimento cheio de carinho, de jeito fofinho, delicado, de emojis e tudo mais? É lindo, é maravilhoso, mas não é o que faz converter em uma venda. Não vende por si só, tá? E o problema aqui, já falando pra você, não é você ser simpática. É claro que você pode ser simpática, tá? Mas comunicação estratégica não é só sobre isso. Não é só dizer, como eu falei lá no início da live, oi amor, minha flor, minha princesa, minha linda. Antes eu falava muito minha linda com as minhas clientes, porque é um vício meu, né? Tirar, oi minha linda, tudo bom? E eu pensava que eu tava super arrasando, sendo simpática com a minha cliente, mas totalmente sem estratégia nenhuma por trás dessa fala, tá? Então, ser simpática sem estratégia, que foi o que eu falei agora, é igual maquiagem de má qualidade, gente. Maquiagem que não dura, né? Fica lindo no início, mas não dura nada. Não tem um final muito legal. Você já usou aquela maquiagem péssima, que no início ficou maravilhosa. Você pensou, nossa, arrasei. Mas no final do dia, você se olha no espelho, meu Deus, cadê? Sumiu tudo. A pele absorveu tudo e ainda solta com espinha. É desse jeito. Então, a cliente, ela precisa sentir firmeza em você. Ela precisa ter o direcionamento vindo da sua parte, clareza vindo da sua parte. Ela quer alguém que assuma o controle da conversa, com leveza, tá? Então, mesmo tendo essa leveza, você tem que mostrar que sabe o que você tá fazendo, que sabe o que você tá oferecendo e o que você vai vender para ela no final, que é a maquiagem, né? Então, é saber o que dizer,
como dizer e principalmente quando dizer. Anota isso, que isso é muito importante, porque você precisa ter um objetivo claro por trás de cada fala. E no nosso serviço, depois, isso eu vou apresentar depois de muitas análises dos meus serviços, tá? O que eu quero por trás da comunicação com a minha cliente? Eu quero chegar no objetivo em que eu gero confiança com a minha cliente, em que ela tenha a consciência e valorize o meu serviço. Também quero eliminar todas as dúvidas e inseguranças que surgirem da parte da minha cliente, tá? E eu quero conduzir essa cliente para o fechamento. É como se fosse um funil. Então, essa cliente entra lá em cima do funil, né? Entrou, e eu vou conduzindo ela até ela fechar aqui comigo. E falar bem assim, qual é o seu Pix? Então, são esses os objetivos que nós temos que ter atrás de um atendimento com estratégia, de uma comunicação estratégica, tá bom? Então, se você não conduz, alguém vai conduzir por você. E esse profissional vai ser a maquiadora do lado, a maquiadora que é concorrente, a maquiadora que tem um serviço bem inferior ao seu, mas que por algum motivo ela sabe dessa comunicação estratégica, ela estudou para saber conduzir uma conversa e estudou para poder ter esse direcionamento ali, ó, e fazer com que a cliente flua até o fechamento. E às vezes a maquiadora nem é tão boa quanto você. Então vamos lá. Vamos direto ao ponto, tá? Comunicação estratégica, como já falei, repeti e volto a dizer aqui, não é apenas sobre ser simpática, tá? Então a gente cresce muito ouvindo que para conquistar uma cliente é só tratar bem, né? Ser educada, ali no WhatsApp mandar um emojizinho de coração, não é mesmo? Quem já fez isso ou quem faz isso? Vou te contar uma coisa, isso é o mínimo. O básico é você ser educado e ser simpática com a sua cliente, gente. Não tem coisa pior do que você precisar de um atendimento no WhatsApp e a pessoa ser totalmente grossa, totalmente ríspida, né? E aí você olha assim, gente, que atendimento péssimo esse daqui, tá? Então a cliente moderna, ela espera sim essa simpatia, mas não é isso que gera conexão real com a sua cliente, tá? Então você pode ser muito gente boa, mas isso não é o suficiente para gerar conexão. O que conquista essa cliente é quando você mostra clareza, profissionalismo e segurança nas suas palavras. Isso que torna a sua conversa atrativa. Isso que torna você irresistível para a cliente querer fechar com você. Entende a diferença? Então, você pode ser um amor de pessoa. Você pode ser maravilhosa. Mas se você não souber se posicionar com firmeza, com intenção, a cliente sente segurança. Então, a simpatia e ser simpática, de fato, ela atrai. Mas ser estratégica é o que convence. Você já teve aquele atendimento que você foi maravilhosa ali, né? A cliente até elogiou, nossa, como você é legal, como você é simpática, como você é gente boa. Mas no final ela fala, vou ver com meu marido e aí eu volto aqui pra poder saber se a gente vai fechar mesmo ou não. E aí no dia seguinte você manda, oi fulana, estava aqui pensando em você, toda prestativa, né? Você estava aqui pensando na nossa conversa, e aí, você conversou com seu marido? Infelizmente a gente não vai fechar. E você olha assim, caraca, passei horas conversando com ela para não fechar. É isso mesmo, produção? Pois é. Então, ser simpática atrai, mas ser estratégica é o que convence, tá? Então, às vezes você trata a maquiadora como uma princesinha lá. A maquiadora não, gente, a cliente com uma princesa e ela fecha com outra maquiadora. Por quê? Porque a outra maquiadora soube apresentar melhor o que ela entregava nos serviços. Já parou para pensar nisso? Então, já aconteceu também de você responder maravilhosamente bem, com carinho, e a cliente sumir? Pois é. E aqui eu volto a repetir uma frase que eu falei lá no início da nossa aula, que o problema, talvez, não foi o que você falou,
mas às vezes o que você deixou de falar. Gente, é muito importante você saber se comunicar. Isso faz total diferença. Então aprenda a se comunicar, aprenda a mostrar o seu valor, aprenda a mostrar aquilo que você faz de melhor. Porque isso é o que gera confiança na sua cliente. Então a cliente, ela não quer alguém que fale bonitinho, que fale fofinho. Ela quer alguém que fala com um propósito. Simpatia sem clareza não vende, gente, não vende. Eu já fui assim. Por muitos anos eu pensei, cara, o que tá acontecendo que eu não consigo fechar cliente? Eu preciso que você entenda que a comunicação estratégica não é um texto pronto, não é um script para você anotar cada letra, cada ponto que tem lá. É uma postura verbal. É entendimento do que você vai falar por trás de cada... Da intenção por atrás de cada fala. É saber adaptar a sua fala para poder guiar ali a sua cliente sem parecer forçada. É ter respostas intencionais que plantam valor e segurança em relação ao seu serviço. Porque objeção sempre vai surgir. Entenda, mesmo você sendo a melhor do mundo, eu sempre gosto muito de usar esse exemplo, sempre vai ter objeção em relação ao seu trabalho, ao seu serviço, à sua maquiagem. E você precisa saber como quebrar isso. Vou tomar minha aguinha aqui, enquanto isso, comentem o que você está achando dessa aula. Ver aqui os comentários de vocês. Então, galera, sabe por que ser só simpática não funciona mais? Já falei aqui. Porque isso é o mínimo a ser esperado. Então a cliente, ela já entra no seu WhatsApp e espera a simpatia. Ai, Deus me livre, mandar mensagem para alguém, seja qualquer serviço, produto, enfim, e a pessoa não ser simpática comigo, eu vou para concorrência automaticamente. Mas sabe o que a cliente quer? Confiança. É isso que faz ela fechar com você. E a confiança, ela não nasce do sorriso, nasce da clareza, da segurança e do profissionalismo nas suas palavras. Você tem sido profissional do jeito que você se comunica no WhatsApp? Me responde aí. Então agora eu vou te dar 2 exemplos, olha só, de comunicações. Eu vou te dar o exemplo da simpática, mas sem estratégia, que eu até postei recentemente no meu perfil do Instagram. Oi, minha linda. Obrigada pela mensagem. O valor da make é 200. E soma. Agora, olha a simpática e estratégica. Oi, fulana. Fico feliz pelo seu interesse. Deixa eu te explicar aqui como que funciona o meu atendimento. É um serviço VIP, produtos profissionais, horário totalmente reservado para você, personalizado, único. O valor da maquiagem é R$200. Então você percebe que a primeira resposta parece uma resposta assim meio de catálogo. E a segunda resposta parece uma resposta mais confiante. Você percebe a diferença? Deixa eu pegar aqui algum produto. Vamos lá, o blush. Peguei aqui o blush, né? Se eu entro ou mando mensagem no WhatsApp
de uma loja perguntando qual o valor desse blush, a pessoa vai me responder, é tanto, é R$30. Ok, R$30. Vou em outra loja, pergunto o mesmo valor do blush. Quanto que é o valor desse blush? Em outra loja. Vai me responder, é 35. Ok. Agora eu vou em outra loja e pergunto, qual o valor desse blush, desse mesmo blush? E ela me fala, é 25? Onde que você acha que eu vou comprar? Na de 25? Porque é um produto. Ele não vai mudar independente de onde eu comprar, porque isso é um produto. Agora, quando se trata de serviço, é diferente. Por quê? Porque o serviço ele é direcionado para uma pessoa, ainda mais um rosto. Gente, você nunca vai fazer maquiagem igual, nunca. Pode ser as mesmas técnicas, mas nunca uma maquiagem vai ser igual. Por isso que você precisa conversar com o seu cliente de uma forma que ela consiga entender que é uma prestação de serviço única, uma prestação de serviço exclusiva. E isso você mostra sendo simpática e sendo ok, gente boa, mas sendo estratégica. Porque a cliente que vem por preço, ela vai por preço. Vai procurar mais barato como se fosse um produto. Mas você não está vendendo produto, você está vendendo um serviço. Por isso que você tem que entender qual é o básico do que a cliente precisa para você conseguir oferecer uma melhor experiência para ela. Então você percebe a diferença das duas falas? Quando eu vendo como se fosse um catálogo 200, você pode até ter ali as suas bases de preço, obviamente, né? Mas você precisa mostrar para ela que mesmo o preço sendo tabelado, qualquer pessoa chega e paga 200, cada uma vai pagar 200 por motivos diferentes. Então você não joga o preço seco assim na cara da cliente, você puxa ela para a conversa, atraia ela para perto de você, assume o controle da conversa com carinho e mostra que você tem critério para você atendê-la, que você não está desesperada. Então é muito importante você saber também o tom de voz que você vai estar usando. Mesmo sendo texto, você tem que saber como conduzir isso. E principalmente ter clareza nas suas comunicações. Não fique perdido em relação ao que você pode apresentar. E falar o preço sem contexto, que é a questão do catálogo que eu expliquei para vocês, é como mostrar uma foto do antes da maquiagem e sem o depois. Não valoriza nada. Já aconteceu com você de tirar a foto do antes, mas esqueceu de tirar do depois? Aí a pessoa vai lá e posta antes, sem a maquiagem, depois. Gente, eu esqueci de tirar a foto do depois. O que adianta? Não adianta nada. Então, a forma como você conduz a conversa diz muito como será a sua entrega. Porque cada frase pode plantar uma autoridade ou uma dúvida na cabeça da sua cliente. Não é só você sair perguntando milhares de coisas, fazendo interrogatórios sobre condução. E essa condução se resume em por que o que você fala e também o que você não fala. Tudo isso comunica. O que você fala e também o que você não fala comunica. Então, a forma que você fala do seu trabalho muda o quanto a cliente valoriza o seu serviço. Se você fala pouco do seu trabalho ou falar superficialmente, sua cliente vai entender que você é superficial e vai ter uma valorização do seu serviço superficial. Agora, se você apresenta os seus diferenciais, mostra o seu propósito, valores intangíveis,
A cliente vai valorizar tanto o seu serviço que na hora que você jogar o preço, ela paga. Porque ela entendeu que você é diferente. Então, se você entrega uma experiência já no atendimento ali no WhatsApp, a cliente entende que ela vai viver uma experiência também na hora da produção da maquiagem. Agora, se você entrega só o valor da maquiagem, ela vai saber que é só o valor da maquiagem. Por isso que a gente tem que agregar valor intangível no nosso negócio para a cliente conseguir enxergar isso, pagar por isso e indicar também isso. E repetindo mais uma vez a frase que eu disse para vocês, é saber o que dizer, como dizer e quando dizer. Comunicação estratégica, eu considero, eu falo muito isso, que é como a maquiagem bem feita. Você não joga tudo de qualquer jeito no rosto da cliente. Você tem uma ordem, tem uma intenção, tem um equilíbrio. Você não passa muita base, dependendo da região, porque você sabe que pode dar ruim, derreter. Você não passa excesso de hidratante, porque você sabe que pode influenciar negativamente. É como a maquiagem bem feita, gente. Você tem que saber a hora de falar, o quanto falar. Você tem que ter intencionalidade em cada processo do seu atendimento no WhatsApp. E o melhor, você tem que ter equilíbrio também. Eu já pesquisei um atendimento um dia, um serviço que eu precisava, eu não lembro exatamente qual. Mas a cliente não, a profissional foi me conduzir nessa conversa e ela mandou todas as perguntas juntas de uma vez. Qual a data? Qual horário? Qual serviço você deseja? Qual isso? Não sei o que, não sei o que. Foi tipo assim, de uma vez, um interrogatório mesmo. Você tem alergia? Sim, não. Você não sei o que, tipo tudo, sabe? Ao invés de conduzir essas perguntas. Eu sei que era importante para ela ter essas respostas, mas ela não soube conduzir as perguntas de uma maneira legal. Fiquei foi com preguiça de responder. Um monte, assim. Acho que tinha umas 7 perguntas. Respondi, claro, mas ali ela já cortou o clima de eu ser atendida com ela. Então, com a fala, gente, é igual a maquiagem. Não é só sobre o que você fala, é como você fala, é quanto você fala, é por que você fala. Então, quando você sabe exatamente o que dizer na hora certa, a cliente ela sente uma confiança em você, mesmo sem conhecer o seu trabalho ao vivo ainda. Que foi o que aconteceu comigo, que acontece comigo direto, né? Então, agora que você já entendeu o que é uma comunicação estratégica e porque só ser simpática não é mais o suficiente, deixa eu te dar aqui 4 formas de aplicar isso no seu dia a dia como profissional da beleza para você começar a aplicar hoje, tá? E já ter resultados. Então, vamos lá. Comece com perguntas e não com preços. Primeiro ponto extremamente importante, tá? Então, no primeiro contato, você vai evitar também respostas genéricas, tá? Use frases como, por exemplo, eu vou te fazer algumas perguntinhas rápidas para entender melhor o que você precisa, pode ser? Então, descubra o contexto antes de você falar dos valores. Isso mostra intenção, interesse e também a personalização. Exemplo, recentemente uma pessoa entrou em contato comigo para um atendimento na semana. Geralmente, quando entram em contato comigo para atendimento na semana, ou é noiva civil ou é ensaio fotográfico. Dificilmente foge de um desses dois. E aí eu perguntei para ela qual é a sua ocasião que você vai estar participando, para poder te apresentar os serviços corretos, os serviços que vão ornar ali com o ambiente em que você vai estar participando. Tá vendo a diferença? Poderia só simplesmente chegar e, é noiva civil, então isso é fotográfico, toma aqui os valores. Não. Eu pergunto primeiro para eu conseguir dizer para ela quais são os serviços que vão
interessá-la. Percebem a diferença? Então vamos lá. Segundo ponto, crie frases que reforcem o seu diferencial, tá? Então, na hora da apresentação da proposta, não joga direto o preço, tá? Apresente como quem tem clareza. Então, por exemplo, eu trabalho com produções personalizadas, com foco total no seu tipo de evento. Já vou te explicar aqui como que funciona tudo. Olha a diferença. Outro exemplo. Aqui você tem um horário reservado só para você, um ambiente acolhedor, seguro. Ai, Lili, não tenho estúdio ainda. Ai, meu diferencial, vou até o conforto da sua casa. Então é tudo como você fala. Qual é a sua intenção por trás de cada fala? Terceiro, tenha uma apresentação padrão no seu WhatsApp. Então, crie textos prontos, mas humanizados. Então, esses textos prontos, eles precisam estar ali fácil para você conseguir responder às suas clientes com clareza, com acolhimento, mas eles têm que ser estratégicos também. Tem que ter a estratégia por trás dele. Até para você não ficar perdida. Porque profissional perdida, a cliente é aí que vai ficar mesmo. E quarto ponto, use palavras que gerem valor no seu serviço. Então evita usar simples, básico, é mais barata. Use palavras como exclusivo, serviço personalizado, especializado. Então, e quando você for encerrar o atendimento, não fala assim, fico à disposição. Por mais que a cliente diz, eu vou ali falar com meu esposo e tal. Soa muito simpático, né? Soa muito educado. Fico à disposição. Fala isso não, gente. Reforce sua autoridade também no fechamento. Fala assim, vou aguardar a sua resposta até amanhã. E qualquer dúvida, você pode estar me chamando aqui. Olha só a diferença. Então, comunicar com intenção gera confiança. Então, a cliente, ela sabe, ela sente que você sabe o que está fazendo. E o ponto mais importante de tudo isso aqui, gente, já caminhando para a reta final da nossa live, é que você pode ser simples no seu jeito, você não precisa se moldar a um personagem que não é você. Não tente fazer isso. Seja você. Mas você tem que ser estratégica na fala. É isso que faz uma cliente perceber que você não é qualquer uma. Que você sim é um profissional de respeito. Então, quando você se comunica com intenção, ou seja, sabendo onde você quer chegar, lembra do funil? Através de cada palavra, você vai fazendo ali o funil para sua cliente deslizar. Você não precisa empurrar a cliente para a compra, porque ela mesma se sente segura para fechar com você. E aí ela fala assim, me dá seu Pix, já quero fazer a reserva. Deixa eu pagar logo? Direto eu escuto isso, gente, é muito legal. Então você pode acolher e ainda assim direcionar, isso é poder. Quando você acolhe, quando você recebe, quando você é simpática, mas você une ali, a estratégia. E aí você consegue ter um resultado exponencial. Cliente sem direção desiste. Cliente com clareza decide. E aí você se torna a escolha natural dela. Isso vale para tudo. Quando você apresenta seus serviços com clareza, quando você responde dúvidas com firmeza e empatia, quando você transmite o profissionalismo no seu jeito de se posicionar, você mostra que sabe o que você está fazendo e isso não tem valor no mundo que pague.
E a confiança, gente, ela começa no atendimento ao WhatsApp, muito antes da sua maquiagem. Entenda isso. Que às vezes a cliente, ela não entende por que o seu valor não está tão alto. E às vezes é porque você não tá usando as palavras corretas, sabe? Porque a cliente, ela quer ter a experiência. Ela quer, às vezes, até ser atendida com você para ter lá o hype. Fui atendido com Liri Rabelo. Mas se você não souber transmitir o seu valor com ela através das suas palavras, já era. Já era, pessoal. Então, toda mensagem que você manda, ela pode construir ou quebrar a confiança da cliente que chega em você. E isso está 100% nas suas mãos, gente. Olha só. Esse poder está nas suas mãos. Te conforta ou te assusta? Me diz aqui. Porque por muito tempo eu fiquei assustada, tá? Até eu entender aí tudo por trás de um bom atendimento. Então hoje você aprendeu que comunicação estratégica vai muito além de ser simpática. Gera confiança e autoridade. Começa com o jeito certo de atender. E é isso que te posiciona, encanta e faz a cliente confiar de verdade em você e até te indicar para outras pessoas, tá? Então, se tem uma coisa que você deve levar daqui é que você não precisa gritar para você ser ouvida, tá? Entenda isso. Você precisa saber se comunicar de forma estratégica para você ser ouvida e lembrada. E isso é algo que você pode treinar, ajustar, aplicar todos os dias na sua conversa com as suas clientes. E eu quero que a partir de hoje você já tente fazer isso, tá? E só reforçando aqui para você que no dia 16 eu vou lançar oficialmente o Abacus, que é o meu script completo de atendimento direcionado para maquiadores. É um material que vai te ajudar a responder com autoridade no WhatsApp, encantar a cliente no primeiro contato e aumentar a sua taxa de conversão sem forçar nada e com tudo isso que eu tenho explicado para vocês ao longo desses dias, tá? Então, se você quer ser uma profissional que não só entrega, mas que é lembrada, recomendada, desejada, me acompanhe aqui. Dia 16 a gente tem esse lançamento do script que vai transformar a sua forma de se comunicar com seus clientes. E aqui na descrição vai ter o link da lista VIP, onde você vai ter acesso e receber algumas informações importantes em primeira mão, tá? Então acessa lá, entra na lista VIP para você poder garantir esses bônus e todos esses benefícios que vão surgir, tá? A decisão está em suas mãos, assim como eu falei antes de encerrarmos aqui. E é isso, te conforta ou te assusta? Saber direcionar a sua cliente te conforta ou te assusta, tá? Então, se você quer continuar assim, do jeito que você está vivendo, ou de fato aprender, melhorar, evoluir aí na sua profissão como maquiadora, é uma decisão 100% sua, tá? E outra coisa aqui pra gente finalizar de fato essa live é que se você quiser aprender a se formar a se posicionar, de forma inteligente no mercado da beleza, então você vai me acompanhar aqui no canal, ativar o raio do sininho aí, né? Porque sempre vai ter conteúdos novos como esses aqui para poder transformar aí ainda mais a sua carreira e te ensinar a viver da maquiagem com liberdade, com reconhecimento. Me acompanha também no Instagram, que lá tá cheio de novidades para você. Um beijo e até a próxima!